Ter um plano consistente de jejum é essencial. Isso implica em você conhecer as várias modalidades de jejum, em primeiro lugar, e ter em mente que nem todos os jejuns são iguais e indicados para todas as pessoas. Por exemplo, as mulheres, elas devem fazer jejum de um modo completamente diferente de homens. As mulheres menstruam, e mesmo aquelas que não têm mais seus ciclos menstruais, seja porque entraram na menopausa ou por terem retirado seus ovários, seus planos de jejum precisam se alinhar com o ciclo, precisam ou poderiam se alinhar com o ciclo hormonal feminino. Em outras palavras, o jejum deveria respeitar, ele deveria se adequar e apoiar as trocas hormonais dos 28 dias. A maioria das mulheres ciclam em 28 dias, que é o período menstrual. Os homens, por sua vez, podem relaxar mais, já que não há em seus sistemas biológicos tanta oscilação hormonal. Então, nesse episódio, eu gostaria de descrever os vários tipos de jejum e para que eles são pensados. É importante você entender muito bem esse sistema, esses tipos de jejuns, para você poder fazer as suas escolhas mais acertadas para o seu caso. Então, vai valer a pena, eu posso te garantir. Vamos juntas seguir mais a fundo, então? Eu queria explicar os diferentes tipos de jejum. Existem basicamente 6 tipos de jejum e cada um deles tem seu próprio foco, os seus objetivos. Agora que você já entendeu muito bem como o jejum é capaz de resetar todo o sistema metabólico, influenciar positivamente na regulação hormonal do corpo, proteger a nossa imunidade e prevenir doenças degenerativas, vamos lá detalhar essas modalidades de jejum. Eu quero começar pelo mais famoso, o mais comentado e o mais conhecido, que é o jejum intermitente, que vai de 12 a 16 horas. Essa janela do jejum. Essa modalidade é popular e também é a mais fácil de ser implementada para quem está iniciando na arte do jejum. O jejum intermitente permite um treinamento gradual para a prática de um jejum mais prolongado. Ele é simples. Imagina você, digamos que você tenha feito a sua última refeição às 7 horas da noite. Depois você não comeu nada, nem bebeu mais nada e foi dormir. Ao se levantar, você adia um pouco o seu café da manhã até às 10 horas. Com isso, você jejuou 15 horas. Você pode organizar essa sua janela do jejum como for mais prático para você, porque tem pessoas que preferem tomar o café da manhã e abrir mão do jantar. Mas é importante lembrar que a janela de jejum noturna ela é muito conveniente, além de ser a melhor que existe, porque dormindo a gente não sente fome. E também dormindo o nosso processo de autorregulação, de limpeza de toxinas, tanto cerebrais quanto do corpo, ela é grande, é abundante. Então, a cetose noturna, ou seja, quando você dorme mais do que 8, 10 horas sem comer, você entra lá no estado de cetose, que é muito importante e muito eficiente. Então, você lembra, eu já mencionei que o fígado começa a produzir cetonas a partir de 8 horas de jejum. Eu já falei sobre isso. Pois então, vamos ter uma janela de jejum de 12 a 16 horas, e isso faz com que o corpo empregue o tal mecanismo de queima de gordura para obter energia. Isso vai permitir, além de suas células entrarem no estado de autofagia, que é aquele estado maravilhoso que também nós já conversamos, onde ela retira de si tudo que está inútil, adoecido, envelhecido e queima para produzir energia. Nós também vamos entrar num estado muito frutífero de autorreparação e autorregeneração. Olha só que incrível. Então, na ausência de comida, o cérebro e o fígado continuam a sentir a ausência de glicose, que é uma fonte de energia que viria do alimento. Daí o fígado continua a liberar os seus antigos estoques de glicogênio e insulina, lembra que ficaram guardados lá, quebrando mais e mais gordura. Então, alguns marcadores metabólicos nesse período de jejum começam a dar sinais de grandes melhoras. Por exemplo, a pressão arterial se regula, a insulina e a glicose, a hemoglobina glicada tende a se regular e a proteína C reativa também.
Mas, além disso, o ambiente da flora intestinal, com esse jejum intermitente, nessas horas entre 14 e 16 horas, ele começa a sofrer uma autorregulação muito importante. Eu quero chamar a atenção disso, porque é muito importante mesmo. Nesse jejum intermitente, quando você, então, se alimenta apenas entre 8 e 10 horas, essa é a sua janela de alimentação. E tem um intervalo, a sua janela de jejum vai de 14 a 16 horas, você começa a dar início a uma modulação no seu ambiente da flora intestinal. Então, aquelas bactérias do mal que estão por ali morrem e as bactérias do bem renascem. E isso vai ter um reflexo muito imenso, de novo, na sua pressão arterial, no seu humor, devido a essa regulação das redes de neurotransmissores que também começam a sofrer a boa ação dessa janela mais estendida de jejum. Então, o que eu recomendaria para você para iniciar? Começa adiando o seu café da manhã por 1 hora, em uma semana, na próxima semana você adia o seu café da manhã por mais 1 hora, e dessa maneira você vai chegando próximo à sua janela de jejum de 14 a 16 horas. Além de todos os benefícios do jejum intermitente que eu já citei, ele também é um recurso muito específico para acelerar, primeiro, a perda de peso, segundo, melhorar a memória e terceiro, aumentar a energia vital. Bem, dito isso, vamos agora para o jejum autofágico. É aquele que você tem uma janela de jejum de 17 a 72 horas. Os benefícios dessa modalidade de jejum são inúmeros e englobam todos os descritos para o jejum intermitente, e são acrescentados de outros. Eu, particularmente, adoro o jejum de 17 horas. Eu faço muito esse jejum autofágico. Primeiro, ele é simples. O meu jejum vai, muitas vezes, de 17 até 20 horas. Eu considero esse um tempo razoável de jejum, com incontáveis benefícios. Eu sou bem treinada no jejum, por isso eu acho que tem que ter um plano onde você começa com menos horas e vai chegando lá, por assim dizer. Você pode fazer as suas próprias escolhas e se você quiser aumentar o intervalo de jejum para 24 horas ou mais, eu aconselho um acompanhamento de uma pessoa que conheça, de um especialista. Então, eu resumiria em 7 principais efeitos do jejum autofágico, feito, por exemplo, de 1 a 2 vezes por semana. O primeiro deles é um aumento muito grande do estado de detox do corpo, um processo de desintoxicação muito grande. Lembra que o jejum autofágico, a célula não só retira de si organelas, estruturas antigas ou defeituosas e sem uso, mas quando a célula, por exemplo, tem toxinas inorgânicas, essa célula precisa se destruir a si própria. Isso que é a autofagia, ela entra também numa apoptose. Por quê? Porque a autofagia não consegue eliminar as toxinas inorgânicas. A gente já falou sobre isso também. Então, esse estado de detox é muito grande. Há também um reparo mitocondrial. As mitocôndrias sofreram danos em razão das toxinas presentes, eventualmente, nos alimentos e bebidas que a gente ingeriu por aí. Então, por exemplo, você passou um tempo viajando, estava de férias, ou teve festas, né? Nós estamos aproximando do fim do ano, quando a gente realmente exagera em comidas e bebidas. Esse tipo de jejum autofágico é bastante importante, porque limpa e faz um reparo mitocondrial. Terceiro, ele melhora as funções cerebrais, ele também melhora a cognição e memória, é o quarto elemento. O quinto elemento é que ele melhora o sistema de prevenção de resfriados e gripes. Então, os resfriados e as gripes, elas denotam uma debilidade do nosso sistema imunológico, e esse jejum autofágico melhora demais. Por quê? Porque quando a gente se expõe a um vírus ou mesmo uma bactéria,
elas vão usar o nosso própria célula para se reproduzir. Mas quando elas entram numa célula que estão em autofagia, e elas, o vírus e a bactéria sendo material orgânico, a autofagia vai lá e dá conta de eliminar esses invasores. O sexto elemento é que há um equilíbrio dos hormônios sexuais, especialmente para as mulheres na perimenopausa, antes de entrar na menopausa, ou lidando com a infertilidade. E, por último, a prevenção da neurodegeneração. Então, esse jejum é importante e ele é um querido, e talvez a gente comece com o jejum intermitente e coloque eventualmente um dia ou dois na semana de um jejum autofágico de 17 horas para você conseguir todos esses benefícios. O outro tipo de jejum, a modalidade, é o jejum para resetar a flora intestinal. Esse jejum a gente faria 2 dias dele, então, ou mais, né? Na medida em que você é muito eficiente, na medida em que você, na sua eficiência do jejum, começa a alcançar esse tipo de desempenho, de você ficar confortável em 24 horas de jejum, você vai ter um impacto imenso na regulação da sua flora intestinal e na melhora do eixo intestino-cérebro. Então, vamos colocar dessa maneira. O jejum de 24 horas, ou seja, você fica sem se alimentar por 24 horas. Ele promove uma explosão de células-tronco dentro do seu intestino, o que vai fazer com que haja um reparo do revestimento interno da mucosa intestinal danificada por anos de inflamação crônica, que vem muito provavelmente de uma má alimentação. E você sabia que as células-tronco têm essa capacidade de se dividir e se transformar em qualquer outro tipo de célula? Pois é, elas são um tipo de base celular inespecífica, a partir da qual elas se organizam e se transformam nas células que forem necessárias. E aí elas ganham uma notável especialização. Então, o seu corpo, nesse caso, do jejum desse tipo, dessa modalidade de jejum de 24 horas, ele próprio produz as suas células-tronco. Olha que coisa impressionante. Você não precisa, de fato, de buscar uma célula-tronco, pagar por isso, introjetá-la, injetá-las no seu corpo, em várias clínicas que oferecem essa modalidade. A gente usa célula-tronco para uma série de problemas no nosso corpo, sendo que você, nesse caso, pode produzi-las de graça. Então, eu acho isso uma coisa muito, mas muito importante. Além disso, o jejum de 24 horas, ele reseta a flora intestinal, né? Além de resetar a flora intestinal, ele vai fazer a reparação dos intestinos após o uso de antibióticos, por exemplo. Ele também ajuda no combate do crescimento excessivo de bactérias do intestino delgado, conhecido como SIBO, S-I-B-O. Tem uma pessoa que eu gosto muito de ouvir a explicação, é a Karina Al-Assal. Ela explica isso de uma maneira assim muito contundente. O supercrescimento bacteriano no intestino delgado atinge cerca de 20% da população mundial, ou seja, é muita coisa. A SIBO é uma das condições mais difíceis de serem controladas e elas têm sintomas muito incômodos, como dor e distensão abdominal ao comer alimentos ricos em fibras, como, por exemplo, os vegetais. Algumas pessoas têm diarreias, outras pessoas têm constipação, intestino preso, há uma má digestão, pode haver refluxo. Então, gente, o crescimento bacteriano elevado não é natural e nem fisiológico no intestino delgado. É diferente do intestino grosso, que tem muita bactéria. Mas porque o intestino delgado está muito próximo da região do estômago, que tem um pH muito ácido, isso seria suficiente para inibir qualquer colonização bacteriana nessa região. Então, excesso de bactéria no intestino delgado é um adoecimento, ele pode ser tratado com esse jejum incrível, que é a modalidade de resetar a flora intestinal. E aí temos também uma outra modalidade, que é para queima intensa de gordura, é o jejum de 36 horas. Essa modalidade permite minimizar a resistência de perda de peso. Sabe, aquela pessoa que tenta perder peso de todas as maneiras e não consegue?
Pois então, esse é um jejum adequado, são 36 horas, são 3 dias. Isso faz aumentar a liberação de depósitos de açúcar e reduzir fortemente o colesterol. Vocês sabem que o colesterol alto é um problema que acomete muitas pessoas em nossa sociedade. O colesterol é produzido no fígado, esse órgão lida continuamente com altos influxos de açúcar, de gorduras inflamatórias, de toxinas vindos de uma dieta ruim. Os níveis de colesterol, então, por causa disso, geralmente aumentam. Mas o nosso fígado também produz cetonas, e os jejuns mais longos, como esse de 36 horas, vão acelerar a capacidade do fígado de produzir cetona, além de darem ao fígado também uma chance de se limpar, de se desintoxicar, de se reparar, parando assim com a produção excessiva de colesterol. Então, o fígado se regenera e se limpa com jejuns mais longos. E se você tem um alto colesterol, jejuar por 36 horas a cada 2 meses, por exemplo, pode fazer muita diferença. Eu chamaria essa diferença de uma mudança drástica do padrão do seu colesterol. De novo, eu acho que aqui você precisa de uma orientação. Existem ainda 2 outras modalidades de jejum, que são o jejum de 48 horas e mesmo o jejum de 72 horas. O jejum de 48 horas é indicado para resetar o sistema de dopamina, com isso a gente diminui os níveis de ansiedade, porque ele opera nos mecanismos neurofisiológicos da dopamina e age também nos mecanismos neurológicos relacionados ao estresse. O estresse é algo natural, é um mecanismo de defesa humana muito natural, muito ancestral, que nos coloca no estado de luta e fuga. Entretanto, quando ele se torna crônico, ele é um problema. E o jejum pode fazer uma autorregulação desse excesso ou contínuo estresse que nós temos. Então, olhem só, para você poder fazer essa autorregulação e diminuir os níveis de estresse e toda a química do estresse em nosso corpo, a gente poderia fazer isso de maneira tranquila, estimulando o córtex pré-frontal ou aumentando a produção de GABA, que é um neurotransmissor que é relaxante, que auxilia no combate à ansiedade, controla o estresse e até tira a gente do estado de medo contínuo. Tanto o jejum mais longo, prolongado, de 48 horas, faz isso, quanto a meditação. E é isso que eu sempre venho insistindo. Então, esse jejum pode ser também muito útil acoplado à meditação, de forma a estimular fortemente esse córtex pré-frontal e produzir mais GABA. E, por fim, já o jejum de 3 dias, o de 72 horas, está indicado para pessoas que têm condições crônicas, como, por exemplo, cânceres. As pesquisas sobre essa modalidade de jejum tiveram início lá no início com pessoas submetidas a quimioterapias. O que se comprovou naquela época que esse tipo de jejum era bastante importante e era indicado como coadjuvante no tratamento do câncer, porque ele melhorava demais a resposta imune, ele elimina células brancas de defesas velhas e que não conseguem mais dar conta da defesa do nosso corpo diante de um câncer, e ele produz novas células de defesa, mais fortes e mais resilientes. Isso pode ser um recurso terapêutico de grande valia para quem está se tratando de câncer ou tem outro tipo de doença, por exemplo, as doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, as lesões neuroesqueléticas resistentes e mesmo a diabetes tipo 2, aquela que vem do nosso estilo de vida. Então, gente, antes de eu concluir por aqui, eu gostaria de compartilhar uma informação importante sobre quais alimentos e bebidas quebram o nosso estado de jejum e quais aqueles que ingeridos não quebram o nosso estado de jejum. O que nos retira imediatamente da nossa janela de jejum, quando a gente não está se alimentando, são normalmente o leite magro, os cremes no café, os adoçantes no café ou no chá, todos os tipos de refrigerante, as bebidas diet, por exemplo, um Gatorade também, e o álcool. Isso nos tira imediatamente do estado de jejum. O que, entretanto, não atrapalha o nosso estado de jejum é o café puro,
o chá sem açúcar, o café com leite gordo integral, os óleos como TCM, óleo de linhaça, a água e os suplementos alimentares. Essas não nos retiram do estado de jejum. Então, digamos que você esteja jejuando e bateu uma ansiedade para comer, vai lá, pega uma colher de chá, de TCM ou de um óleo de linhaça e coloca naquela colher e se alimenta dela. Isso não quebra o seu estado de jejum e te mantém ali até você cumprir todas as horas que você se propôs. No próximo episódio, eu vou falar do preparo mesmo, da entrada e da saída do jejum. Nós vamos falar de alimentos que devemos priorizar, aqueles que devemos reduzir ou mesmo eliminar da nossa dieta. E aí também eu vou trazer uma proposta bem detalhada de um jejum de 30 dias, que é especialmente maravilhosa para as mulheres. Então, fiquem ligados até lá. Obrigada.